Eles viveram 3 anos nessa casa de aluguel e compraram um terreno na região do Guarapiranga, num morro, um lugar que não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha transporte público, não tinha asfalto, não tinha escola, não tinha creche, não tinha posto de saúde, ou seja, não tinha absolutamente nada. Na região onde compraram terreno em Guarapiranga, foram procurar a primeira igreja, e era essa igrejinha aqui, né? Jardim Santa Margarida. Foi onde nós conhecemos as freiras que vinham para o bairro para fazer um trabalho comunitário. E aí tinha um grupo de irmãs, tinham vários padres que tinham uma linha mais progressista. Eles começaram a ter formação dentro da igreja que poderiam transformar o lugar onde eles viviam. E foi aí que começaram a aparecer as lutas e os grupos de mães, os grupos. E meu pai já participava no movimento sindical também. E foi aí que abriu a mente para outras, né, outras mudanças, né? Tinha os retiros, tinha encontros de casais. Minha mãe se tornou catequista na igreja, e nessa época Dom Luiz já era pároco, né, lá na região. Está aqui, dessa época aí. Aqui o padre na época era Severino Vila, está aqui também nessa foto. E tinham muitos estudantes também que falaram: olha, estão precisando de reforço na fábrica Silvânia. Então, ele foi até lá com os operários, só que já tinha um cerco de policiais, tinham muitas viaturas, e eles fecharam e falaram: não, a gente quer você mesmo, porque você está na organização. E aí começou um corre-corre, prenderam algumas pessoas, já tinham pessoas dentro do camburão, e aí começou a correr um para um lado, outro para o outro, e até que o policial, né, atirou nas costas dele, e ali mesmo ele já caiu. Na época existia um programa chamado Gil Gomes, e esse programa ele falava que os operários estavam armados, e que meu pai estava armado, então foi troca de tiros. Era como um Cidade Alerta hoje em dia, né? Só que era só via rádio. E aí foi provado que ele não estava armado, foi provado que foi um policial. Independente do que aconteça, dia 30, no dia, no horário e no lugar onde ele foi assassinado. E, apesar de tudo isso, apesar das dificuldades e da própria transformação do espaço, né, nessa foto dá para ver ainda a fábrica existia, foram nos 10 anos, né, do assassinato. E os trabalhadores da fábrica ainda observavam o ato. A Cecília de sainha ali. Cecília. Aqui, ó. Aqui, ó. Dona Lídia está no guarda-chuva. Pode passar para a próxima, Lu. E aí, como a Luciana contou, agora é um condomínio, né? O vínculo com esse lugar ele se manteve. E todos os anos tem essa sinalização da rua, com esses desafios, né? A Luciana estava contando que a placa foi colocada e o síndico do prédio mandou tirar. Todos esses nunca foi tranquilo, nunca será. Mas, enfim, mas a gente resiste. É um ato de resistência. Como esse lugar ele tem ele motiva esse encontro, ele tem um ponto, né? Ele é um ponto de significação para todo mundo que participa do ato e para as pessoas que não estão aí, mas que compartilham, né, dessa mobilização. Mas como esse processo de sinalização da rua, a placa e esses atos periódicos, eles criam novas camadas de sentido nesse lugar. E eles possibilitam que pessoas que não conheceram Santo Dias ou que não conviveram com ele conheçam essa história. Eles possibilitam, eles não garantem que uma pessoa que anda nessa rua vai ler o que está escrito ou vai se sensibilizar por isso, mas eles abrem essa possibilidade. E essa possibilidade é fundamental. Eu tenho que falar um pouquinho também sobre o processo do livro, né? Então, o que aconteceu?
o livro é um produto extremamente importante na questão da memória do Santo Dias. Por quê? Porque o livro inscreve, né, o Santo Dias em seu contexto e na história, né? Então, o que aconteceu? Aí nós começamos nosso percurso. Foi em 2000 e o percurso terminou em 2004. E o Luiz Juliano sabe muito bem que livro não é obra do Divino Espírito Santo. Como qualquer coisa nesse mundo, é obra do trabalho humano, né? E aí nós começamos nosso trabalho. E aí, o que acontece? Começamos nosso trabalho de 4 anos, entrevistando 60 pessoas, aproximando uma historiadora maravilhosa, que é a Vanessa Miyashiro, que está aqui, que fez parte da nossa equipe, né, que reuniu os documentos da família que estavam se perdendo ano a ano. Toda vez que tinha a lembrança da morte do santo, vinha alguém pedir, me dá uma fotografia do santo, eu quero colocar no folder, isso, aquilo, e ia se perdendo. Aí a Vanessa, olha, não podemos perder isso aqui, não dá, gente, olha, vamos conversar com o pessoal do CEDEM, quem sabe. Ela que nos apresentou o CEDEM. Né? Exatamente, olha o pessoal, vamos lá conversar com a Jarci Barleta, que aqui eu quero lembrar que foi a nossa amiga pioneira no CEDEM, e depois o restante de pesquisadores do CEDEM veio junto, né? E, então, começamos esse diálogo, e aí os 3.700 documentos que a gente conseguiu reunir naquela ocasião vieram aqui para o CEDEM. E aqui foi o primeiro lançamento no dia 4 de novembro de 2004, por ocasião dos 25 anos da morte do Santo Dias, né? Então, esse espaço aqui, para nós, é simbólico. Nós tínhamos que fazer o primeiro lançamento aqui, porque é uma coisa simbólica para a gente, porque foi aqui que a gente conseguiu trabalhar efetivamente uma memória de um operário brasileiro morto pela repressão, assassinado pelo sistema, uma ditadura civil-militar sanguinária, né? A documentação, como ele vivia, quem ele era, como é que agia e tudo mais, está toda aqui.